Olá, vamos dar início à aula de Análise Química 1, videoaula número 1, parte 1, né, com o tema Segurança e Boas Práticas no Laboratório. Primeiro tópico aqui, vamos falar sobre EPIs. EPIs, Equipamento de Proteção Individual. São todos dispositivos de uso individual destinados a proteger a integridade física dos alunos e colaboradores, né? De toda a equipe que está dentro do laboratório fazendo as suas atividades. E quais são esses EPIs? Né? Nós temos aqui a luva para trabalhos a quente, né? Que é a luva de Kevlar, luva nitrílica, né? Para trabalhos com produto químico, lembrando que não pode ser utilizada aquela luva vinílica, que ali é para procedimentos hospitalar, né? Óculos de segurança, tem que ser o incolor, tá? Com lente incolor, não pode ser a escura, né? Nem a espelhada. Sapato de segurança, né? Que tem que ser de material de couro ou corino, né? Sapato fechado, jaleco de manga comprida e até o joelho. Próximo tópico, EPC, Equipamentos de Proteção Coletiva. São todos dispositivos de uso coletivo destinados a proteger a integridade física dos alunos e colaboradores nas suas atividades dentro do laboratório. Tá? E quais são esses EPCs, Equipamentos de Proteção Coletiva? Nós temos aqui o chuveiro lava-óleos, né, para caso de algum acidente que envolva, né, derramamento de produto químico, né, no corpo ou nos olhos, respingo nos olhos, né? Extintor, o principal extintor para laboratório é o CO2, né? Devido a nós estarmos trabalhando com produtos químicos e principalmente para combate a incêndio em equipamentos, né, eletroeletrônicos que tem no laboratório, e a capela de exaustão, né? Embora ele seja um acessório de laboratório, né, nós utilizamos, né, a pinça, né, para trabalhos a quente, e principalmente para retirada de material dentro da mufla, né, colocação e retirada de material dentro da mufla e estufa, então a pinça metálica de aço inox, né, para trabalhos a quente, né. E temos também a pinça para trabalho a quente, mas esta é específica para becker. Então, se estiver trabalhando, fazendo uma atividade onde o becker foi aquecido, então esta pinça de aço inox é para isso. E nós consideramos eles como EPC porque são pinças de uso coletivo no laboratório. Vamos passar agora para regras básicas de segurança em laboratório. Nas atividades no laboratório, além dos EPIs, é obrigatório o uso de calça comprida, né, e cabelo preso, né, ok? Podendo ser usado também para prender o cabelo, né, para proteção, né, touca, né, para proteção, principalmente quando a gente vai trabalhar com chamas, né, produto e sistema quente, né, então o cabelo tem que estar preso. Regras básicas de segurança em laboratório. Continuando, nós temos aqui expressamente proibido fumar dentro do laboratório, risco de explosão, incêndio, né? E também outra proibição dentro do laboratório é a alimentação, tá? Seja ela da forma líquida ou na forma sólida, para evitar, primeiro, contaminação cruzada e também o risco de contaminação do aluno ou dos colaboradores que estiverem dentro do laboratório. Tá? Continuando, não colocar na bancada do laboratório bolsas, agasalhos ou qualquer material estranho ao trabalho. Então vai ter um local específico, porque agasalhos, bolsas, mochilas, vai ter um local específico, porque não pode estar em cima da bancada. Tá? Em cima da bancada somente o material de trabalho, ou seja, acessórios, vidrarias, reagentes, soluções, tá? E a folha para apontamentos da atividade. Verifique ao iniciar suas atividades a voltagem dos equipamentos e a tomada a ser utilizada. Então tem que se observar a voltagem que vai estar na tomada e no equipamento. Vai estar na etiqueta 220 ou 110. Então vai ter aqui no caso desse aquecedor, dessa chapa aquecedora, nós temos aqui a
110, né, a voltagem dela. Então, ou seja, observar a etiqueta, né, no equipamento e a tomada também. E aqui nós temos uma chapa aqui, aquecedora também. No caso, ela é 220. Então, observar a etiqueta que está no equipamento e também a tomada para evitar o quê? Um risco de perder o equipamento, tá? A queima do equipamento. Verifique ao encerrar suas atividades se não foram esquecidos aparelhos ligados, reagentes ou resíduo em condições de risco. Então, toda vez que terminar a atividade, verificar se os equipamentos estão desligados. Outro problema também é reagente. Se todos estão tampados, devidamente tampados, né, com o batoque e com a tampa, né, e se os resíduos gerados nas atividades foram colocados na forma correta. Tá? O resíduo que não pode ser derramado diretamente na pia ou colocado no cesto de lixo, o responsável do laboratório vai designar um local específico para depois ele fazer o descarte desse material. Todas as operações nas quais ocorre desprendimento de gases tóxicos devem ser efetuadas na capela. Tá? Na capela de exaustão. Então, todo procedimento onde vai ser feita análise com material tóxico, tá, e volátil tem que ser sempre na capela de exaustão, que é um EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Não pipete líquidos diretamente com a boca. Use pipetadores adequados. No laboratório nós temos dois tipos de pipetadores, na realidade, que são as peras de sucção. Esta aqui é a pera de sucção com válvula, né? E nós temos a pera de sucção comum. Tá? Okay? Ambas são utilizadas para efetuar a pipetagem, pipetar as soluções ou reagentes. Cuidado ao trabalhar com ácido concentrado no caso de diluição, ou seja, diluição é adição, né, de água. Adicione primeiro a água, depois o ácido lentamente pelas paredes. Tá? Toda a reação, onde você vai adicionar ácido com a água, a reação é exotérmica, liberação de calor, pode ocorrer respingo. Então sempre é água no ácido? Não, sempre é ácido na água. Se inverter, tá, vai ter o quê? Vai ter uma reação violenta e vai ocorrer o quê? Respingo, tá, dessa reação violenta, dessa reação exotérmica. Então, sempre o procedimento é o ácido na água, tá, e nunca a água no ácido, tá, conforme a demonstração. Então, sempre pipetando com luva, né, a quantidade, e sempre adicionando lentamente pelas paredes do becker ou da vidraria que você vai utilizar. Tá? Lentamente por quê? Porque a reação é exotérmica, libera calor e é uma reação violenta, tá? Para evitar respingo. Para o aquecimento de líquidos inflamáveis, deve ser feito em banho-maria, chapas aquecedoras ou mantas de aquecimento. Tá? Então, lembrando, líquidos inflamáveis, em hipótese nenhuma utilizar aquecimento de líquidos inflamáveis usando bico de Bunsen ou bico de Mecker. Tá? Por quê? Risco de incêndio. Tá? Porque não pode ser feito aquecimento com chama. Tá? Então tem que ser feito via resistência, e aí nós temos os equipamentos do laboratório. Tá? A manta aquecedora, tomando cuidado que a manta aquecedora ela tem o fundo, né, redondo, então aqui é para balões, né, vidrarias com fundo redondo, não pode ser fundo reto. Caso precise de aquecimento para fundo reto, aí nós usamos a chapa aquecedora, né, o que é chamado de fundo chato. Então, para balões de fundo chato, chapa aquecedora. Né, e também, caso precise de um aquecimento indireto, né, aí nós usamos o equipamento que é o banho-maria, né? Que é adicionado água internamente, a água é aquecida através da resistência e essa água aquece minha solução que está dentro do becker ou do Erlenmeyer. Tá? Então, 3 sistemas de aquecimento. Tá? Isso com inflamáveis. Tá? Banho-maria, né? Okay? Chapa aquecedora e manta aquecedora. Tá? Só observando o tipo de vidraria que você vai trabalhar. Fundo redondo, manta, né? Fundo chato, chapa aquecedora.
Cilindros de gás, GLP, nitrogênio, acetileno, hidrogênio, ou seja, qualquer cilindro gasoso, né, com gás, deverão ser armazenados na área externa do laboratório. Então, nunca se armazena GLP, nitro, qualquer tipo de gás dentro do laboratório. Os cilindros ficam do lado externo e o gás vem através das tubulações, dos dutos e o acionamento, ligar esse gás dentro do laboratório através das válvulas que vão estar na bancada, nas suas respectivas bancadas, nos seus pontos de trabalho. Tá? Então, os cilindros tudo lá de fora. Tá? E é distribuído via tubulação. Ficha de informação de segurança de produtos químicos, mais conhecido como FISPIC. Ele contém informações quais? Transporte, manuseio, armazenamento e descarte de produtos químicos. Sempre focado em quê? Em segurança, saúde e meio ambiente. Então, FISPIC, ela vai estar na forma eletrônica ou impressa no laboratório, tá? Forma eletrônica ou impressa no laboratório, e lá vai constar todas as informações de segurança, saúde e meio ambiente, tá? Dos produtos químicos utilizados no laboratório. Não trabalhar com material imperfeito, principalmente vidros que tenham arestas cortantes, e não deixar sobre a bancada vidros quentes ou frascos abertos. Frascos abertos, toma máximo de cuidado, por quê? Se você estiver trabalhando com produto volátil e tóxico, vai contaminar todo o ambiente do laboratório. Vidros quentes, sempre que estiver trabalhando com material quente e precisar deixar na bancada, sempre tem que observar que tem que avisar a equipe de trabalho ou deixar sinalizado que esse vidro está quente. Tá? E material cortante, se tiver material quebrar durante a atividade, no caso aqui nós temos um condensador onde o bico dele está quebrado, em hipótese nenhuma você pode utilizar. Avisa no momento a técnica de laboratório ou o professor para substituição imediata. É proibido utilizar material quebrado no laboratório, ok? Risco de corte. Tá? Em aparelhos que funcionam a vácuo, pressão negativa, então vácuo é pressão negativa, tá? Não use recipientes de paredes finas e nem empregue os de superfícies planas. Ou seja, vocês vão ver que no laboratório tem duas vidrarias parecidas. Tá? O Elemaia, que tem a parede fina, tá? Ok? Elemaia que tem a parede fina. E nós temos o Kitazato, que tem a parede mais grossa. Então, para trabalhar com pressão negativa, ou seja, vácuo, tá? Para trabalhar com pressão negativa ou vácuo, tem que ser o Kitazato, não se utiliza o Elemaia. Por quê? Na hora de fazer essa pressão negativa, ele vai implodir e vai estourar o material e vai perder, além de perder a análise. Né? Tem um risco de implosão e quebra de material. Risco de acidente. Ao executar um trabalho que requer aquecimento, controle atentamente a sua temperatura e pressão. Os recipientes para aquecimento não devem ficar totalmente fechados. Tá? Então, no caso aqui, nós temos lá um sistema de extração de Soxhlet, tá? Onde ele vai fazer a extração da minha amostra e o sistema é sob aquecimento. Né? E ele precisa fazer o aquecimento dele. Só que se eu fechar esse sistema aqui no condensador, essa parte de cima, o sistema vai estar totalmente fechado. E totalmente fechado vai gerar o quê? Uma pressão interna, ainda mais que o sistema está aquecido, tá? E vai acontecer o quê? Vai acontecer uma explosão dessa vidraria, e para isso eu utilizo o solvente. Além da explosão, tem o incêndio, né, dentro do laboratório. Tá? Então, não se deve fechar, em hipótese nenhuma, sistema de aquecimento com pressão. Lubrifique com graxa de silicone ou vaselina os tubos de vidro, termômetros, antes de inserir em rolha. Então, se precisar trabalhar com rolha de borracha e tem que fazer a furação da rolha, introduzir um tubo ou termômetro, antes tem que fazer o quê? Passar a graxa de silicone para facilitar a entrada. E as rolhas esmerilhadas antes de aquecê-las, tem que tomar o máximo de cuidado. Por quê? Tá? No caso do balão de Soxhlet, esse balão aqui eu preciso aquecer. Tá? E o aquecimento dele, aqui vai o quê? Um extrator, vai um condensador ou um extrator. No caso, a frio não tem problema nenhum. Só que se eu aquecer e não colocar graxa de silicone ou vaselina
e fazer o aquecimento dessa vidraria, quando ela retornar à temperatura ambiente, eu não vou conseguir desenroscá-la. Então, antes, eu vou passar o quê? A graxa de silicone, pequena quantidade, não precisa exagerar, na parte esmerilhada, não precisa ser nas duas partes, em uma parte já é o suficiente, e aí vai friccioná-la, e aí quando aquecer e resfriar, voltar à temperatura ambiente, ele vai soltar tranquilamente, e aí eu não vou ter a perda da minha amostra e nem da minha vidraria. Então não esquecer de lubrificar a parte esmerilhada. Lave sempre as mãos no final da aula. Isso é importantíssimo. Mesmo vocês estando com luva, além de você saber retirar a luva, né, corretamente, tá? Você tem que tomar um cuidado porque você trabalhou com produtos químicos, né? E aí e pode ficar algum resíduo na mão. Então, antes de sair do laboratório, lavar bem as mãos para evitar contaminação cruzada. Ou você se contaminar no caso de você ingerir algum alimento fora do laboratório, tá? Vamos agora falar sobre os simbologia de risco, que são os pictogramas. Aonde é que vai estar esses pictogramas? Ele vai estar nas etiquetas dos reagentes no laboratório e, além disso, também vai estar na FISPIC, que é a ficha de informação de produto químico. Vai estar no laboratório para consulta. Então, o primeiro aqui são os corrosivos. Os corrosivos são substâncias capazes de causar danos à pele e demais tecidos vivos. Tá? Então ele tem essa simbologia, pictograma, tá? E aí qual é o EPI que eu tenho que utilizar? Aqui já está dizendo, capaz de causar danos à pele. Então eu tenho que usar luvas para manipular um produto corrosivo. E nós temos aqui um exemplo, tá? Que é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio tem a simbologia aqui de corrosivo. Tá? Okay? Então para manipular o hidróxido de sódio, eu tenho que ter que EPI? Luva. Próximo aqui, irritante nocivo. Né? Essa é a simbologia, o pictograma dele. São substâncias que, além de causar danos à pele, causam danos aos olhos e mucosas. Quais são as EPIs que eu tenho que trabalhar com ele? Causam danos à pele. Luva, causam danos aos olhos. Óculos de segurança. Nós temos aqui um exemplo do ácido tânico. Aqui a simbologia, o pictograma dele. Ok? E esse é o ácido tânico. Tá? Próximo aqui, nocivo por inalação. Esse é o pictograma dele. São substâncias que por inalação podem causar câncer, efeitos mutagênicos e impacto sobre a fertilidade. Esse é o pictograma dele. Então, quais são os EPIs que eu tenho que trabalhar? Todos. E como é nocivo por inalação, tem que tomar máximo de cuidado. Então, tem que manipular ele aonde? Em capela de exaustão. Então, nós temos aqui um exemplo do sulfato de amônio. Está aqui a simbologia do nocivo por inalação. Ok? Então, esse composto é o sulfato de amônio, que nós temos que manipulá-lo com todos os EPIs e além do EPC, que é a capela de exaustão. Temos aqui o próximo, que é o tóxico, a simbologia dele, o pictograma dele é esse aqui. Substâncias que por inalação ou absorção pela pele provocam danos à saúde ou mesmo à morte. Então, quais são os EPIs que eu tenho que trabalhar com eles? Substâncias que por inalação. Então, eu tenho que trabalhar onde? Manipular em capela ou absorção pela pele. Tenho que ter o quê? Luva e óculos de segurança. Provocam danos à saúde ou mesmo à morte. Então, nós temos o exemplo aqui, é o hidróxido de bário. Está aqui a simbologia do pictograma dele. Ok? Então, esse aqui é o hidróxido de bário, um exemplo de substância tóxica. Próximo aqui é inflamável. Esse é aquele que eu não posso trabalhar com aquecimento, com chama. Tem que ser com manta, chapa aquecedora ou banho-maria. São substâncias que se incendeiam repentinamente e se queimam rapidamente. Está aqui o pictograma dele, de uma substância inflamável. Aqui nós temos um exemplo que é o ácido acético. O pictograma dele, da substância que é inflamável. Continuando, nós temos os oxidantes. Esse aqui tem que tomar o máximo de cuidado porque ele reage muito com produto orgânico. Esse aqui está o pictograma dele. Substâncias que desprendem oxigênio e favorecem a combustão. Só que determinados compostos, ele nem pega fogo, não entra em combustão, ele já explode. São explosivos.
Mas isso são com determinados compostos que ele tem incompatibilidade, né? Mas na maioria ele entra em combustão. Nós temos aqui um exemplo aqui, o dióxido de manganês. Tá? Está aqui o pictograma dele, ok? Que é um composto oxidante. Explosivo, está aqui o pictograma, são substâncias que pela ação de choque, percussão ou fricção, tá? Ou batida, né? Ou percussão ou fricção dessa substância, produzem centelhas ou calor suficiente para iniciar um processo destrutivo através de violenta liberação de energia. Por isso que o sistema ocorre através de uma explosão. Tá? Então são substâncias explosivas. Tá? Então nós temos aqui um exemplo que é o nitrato de amônio. Tá? Nós temos aqui o nitrato de amônio. Ok? Nitrato de amônio. Tá? Ele tem duas, além de ser oxidante, ele também é explosivo. Nocivo ao meio ambiente. Está aqui o pictograma dele. São substâncias que não podem ser lançadas diretamente no esgoto, por causarem danos aos organismos aquáticos. Então são substâncias que, quando trabalhar no laboratório, tá? O responsável do laboratório ou o professor vai destinar um recipiente específico para ser colocado as substâncias de trabalho. Não pode ser colocado diretamente jogado na pia. Tá? Nós temos um exemplo aqui que é o sulfato de cobre 2 anidro. Tá? Aqui ele tem a simbologia dele que é nocivo ao meio ambiente. Okay? Então, trabalhou com esse produto, não pode ser despejado os resíduos, né, o material diretamente na pia. Tem outro tipo de simbologia de segurança, que é o diamante de Rommel. Tá? O diamante de Rommel não informa qual é a substância química, mas indica todos os riscos envolvendo o produto químico em questão. Tá? Ele é um losango que tem essas 4 cores, o vermelho, o amarelo, o azul e o branco, cada um com a sua característica de risco. O vermelho, qual é o risco? De inflamabilidade. Né? Ele é separado numericamente vai de 0 a 4. Né? O 4 é gases inflamáveis, líquidos muito voláteis. O 3, produtos que entram em ignição a temperatura ambiente. 2, produtos que entram em ignição quando aquecidos moderadamente. 1, produtos que precisam ser aquecidos para entrar em ignição. E o 0, produtos que não queimam. Então a cor no losango é vermelha. O azul é referente ao quê? Perigos para a saúde, também de 0 a 4, onde o 4 é produto letal. 3, produto severamente perigoso. O 2, produto moderadamente perigoso. O 1, produto levemente perigoso. E o 0, produto não perigoso ou de risco mínimo. Então esse é o azul no diamante de Rommel, que é o perigo para a saúde. Amarelo, o risco dele é reatividade, também de 0 a 4. 4, capaz de detonação ou decomposição com explosão. 3, capaz de detonação ou decomposição com explosão quando exposto à fonte de energia severa. Né? O 4 é temperatura ambiente e o 3 é exposto à fonte de energia severa. O 2, reação química violenta possível, quando exposto a temperatura ou pressão elevada. O 1, normalmente estável. O 0, normalmente estável, porém o 1 pode se tornar instável quando aquecido. E o último é o branco. Tá? O branco não é numérico de 0 a 4, é o código. Tá? Então são riscos especiais, onde o oxi é oxidante forte, o ácido é ácido forte, alqui é alcalino forte, cor, material corrosivo, e o W, evite o uso de água. Esse aqui são os ácidos, ou seja, reage violentamente com a presença de água. E tem a simbologia de radioativo. Tá? Então nós temos aqui um exemplo de um diamante de Rommel, onde lá no vermelho nós temos lá o número 2, e o 2 indica o quê? Produtos que entram em ignição quando aquecidos moderadamente. Falando em inflamabilidade. Falando em risco à saúde, nós temos lá o número 3, que é o azul, produtos severamente perigosos. Tá? Nós temos o número 1 no amarelo, que é normalmente estável, porém pode se tornar instável quando aquecido. Lembrando que o amarelo é reatividade. E o W, que é a simbologia do branco, é evite o uso de água. Então não pode ter contato com água, que vai ter uma reação severa, enérgica. Ok?
Então aqui finalizamos a nossa aula número 1, a parte 1, referente à segurança e boas práticas de laboratório. Até breve.